Sabe, antes da gente começar a nossa imersão de hoje, eu estava imaginando uma cena e eu quero que todo mundo tente visualizar isso também. Opa, lá vem, pode falar. Pensa no seguinte: você está trabalhando num projeto criativo. Algo bem íntimo, sabe? Algo que exige uma exposição emocional enorme. Certo. O que já é difícil por si só, né? Exatamente. Só que o detalhe é que você está preso num estúdio com alguém que você ativamente despreza. Vocês simplesmente não se falam. Nossa, o clima deve ser horrível. É tão tóxico, mas tão tóxico, que você prefere gravar suas ideias numa fita cassete, pegar o carro, dirigir até o apartamento dessa pessoa e deslizar a fita por baixo da fresta da porta. Tudo isso só pra não ter que olhar no rosto da pessoa? Sim, só para evitar qualquer contato visual. E o mais louco é que esse exato ambiente hostil, feito, sei lá, de silêncios punitivos e muito ressentimento, acabou gerando um dos álbuns de rock mais aclamados dos anos 90. É um paradoxo absoluto. E é exatamente essa tensão que torna a nossa exploração de hoje tão fascinante. Quero dar as boas-vindas a quem nos acompanha hoje. Obrigada por estarem com a gente. E hoje não vamos apenas falar sobre uma banda que a indústria frequentemente jogou para a segunda luna, do grunge. Nossa análise hoje é sobre como uma obra monumental pode ser criada dentro do mais completo caos humano. Separar a magia da música, da miséria do processo, né? Exato. O Screaming Trees meio que obriga a gente a fazer isso. E para desvendar como essa engrenagem quebrada rodou por tanto tempo, a gente mergulhou numa pilha de fontes muito reveladora. Nossa missão é entender a riqueza dessa discografia. Com certeza. O material tem de tudo. Tem resenhas retrospectivas da Célula Pop, do Whiplash, até do Rockstage Brasil. Além disso, a gente pegou discussões bem intensas de fãs no Reddit sobre por onde começar a ouvir a banda. E a gente também confrontou tudo isso com artigos da Stereo Gun, entrevistas da Kerrang e a autobiografia brutal do próprio vocalista, o Mark Lanegan. Sim, não é uma historinha bonitinha de irmãos de estrada conquistando o mundo. No fim das contas, sobre sobrevivência. E para entender essa dinâmica de sobrevivência, a gente precisa olhar para o mapa, para a geografia e para a sonoridade da época. O famoso mito de Seattle, né? Isso. O primeiro grande mito sobre o Screaming Trees é achar que eles eram só mais uma pecinha na máquina de Seattle. Eles se formaram lá em 85, numa cidade agrícola chamada Ellensburg, que fica a uns 150 quilômetros de Seattle. Era um abismo cultural gigantesco. Verdade, as coisas não chegavam na mesma velocidade. Nem perto. Esse isolamento ditava quais bandas passavam pela cidade, quais discos chegavam nas lojinhas. Então, enquanto Seattle fervia com aquela mistura agressiva de punk com metal setentista... Que acabou gerando o Soundgarden e o Mudhoney, claro. Exato. O isolamento de Ellensburg deixou o guitarrista deles, o Gary Lee Conner, cultivar uma obsessão muito diferente. Ele queria fazer um revival psicodélico dos anos 60. The Who, Cream, essas coisas. Isso, ele ouvia muito dos Small Faces também. Ele até queria que a banda tivesse aqueles cortes de cabelo redondinhos, tipo os Beatles, sabe? Nossa, o que nos leva ao primeiro grande atrito criativo. Porque aí você tem o Lee Corner tentando montar essa arquitetura toda pop psicodélica, toda vibrante. E no meio disso... E no meio disso, eles colocam o Mark Lanegan no microfone. Uma voz que a crítica sempre descreve como, tipo, um barítono fantasmagórico. Sim, aquela coisa rouca, arrastada. Dizem que soava como um bourbon envelhecido no barril de carvalho. Como é que você junta um pop sessentista com uma voz que parece estar cantando um funeral no meio do deserto? Mas a genialidade deles morava exatamente aí, na incapacidade de combinar. O Lanegan não estava tentando ser um punk gritando a plenos pulmões. Ele puxava tudo pra baixo, né? Exatamente. Ele ancorava aquela euforia do Lee Conner com uma gravidade super sombria. Se a gente olhar o que os fãs falam no Reddit hoje, eles notam que os álbuns do começo, tipo Ancona-Seja... Que foi coproduzido pelo Chris Cornell, aliás. Bem lembrado. Esse álbum não soa como grunge puro. A galera descreve quase como um proto-grunge, sabe? Algo que esbarrava no R.E.M., mas com uma sujeira inerente. Lendo essas análises todas, eu fiz uma analogia. Pensa no Screaming Trees como aquele filme indie que a crítica ama, sabe? Aquele filme que inspirou os grandes diretores de blockbusters de Hollywood, tipo Nirvana e o Pearl Jam. Só que sem o orçamento gigantesco de marketing. Perfeito.
Eles construíram a intimidade, enquanto as outras bandas eram megafones de arena. Só que essa estabilidade artística deles quase acabou de um jeito literal e bem trágico. Sim, a gente tem que falar sobre a virada de chave, que foi o caos agindo como um motor criativo. A turnê e o Gelo Negro em Wyoming. Isso. A van da equipe deles capotou numa estrada lá em Wyoming por causa daquele gelo negro na pista. O trauma desse acidente empurrou o Lanegan para um alcoolismo muito, muito profundo. O que, para 99% das bandas, seria o fim da linha. O álcool geralmente destrói a comunicação de vez. Só que a história do Screaming Trees é muito bizarra. O álcool teve um efeito inverso no começo. Ele derrubou as defesas do Lanegan. Ironicamente, ele ficou mais sociável e disposto a compor junto com a banda. E aí tem aquele mito gigante em torno do Sweet Oblivion, que foi o álbum que eles lançaram em 92. O famoso fim de semana perdido. Isso. Dizem que ele encheu a cara por 3 dias e voltou com as letras e melodias vocais todas prontas. Mas, gente, vamos ser práticos aqui. Não dá pra acreditar 100%. Ninguém acorda de um apagão alcoólico com os refrões e os arranjos super complexos na cabeça. O quanto disso é puro romantismo do rock e o quanto foi a banda carregando o piano nos bastidores. Essa é a grande charada. A mitologia adora o gênio torturado voltando com a obra pronta. Mas para transformar aquelas ideias de ressaca no Sweet Oblivion, eles precisavam de um peso que não tinham antes. E as retrospectivas, tipo a da célula pop, deixam isso claro. Foi a entrada do baterista Barrett Martin. O Barrett Martin mudou tudo. Os bateristas de antes tinham uma pegada mais reta, mais punk. O Barrett trouxe um swing, um peso que bebia muito das raízes tribais e do rock clássico. Tipo um John Bonham do Led Zeppelin. Exatamente nessa linha. Quando você tem a guitarra psicodélica puxando para cima e o Lanegan puxando a melancolia para baixo, o balanço rítmico do Barrett Martin foi o que sustentou tudo. E foi essa mistura que gerou o maior hit deles, Nearly Lost You. Que foi o grande sucesso, mas virou uma armadilha, né? O que é fascinante aqui é a dualidade do Sweet Oblivion e como a MTV empacotou isso. A música entrou na trilha do filme Vida de Solteiro, os singles. Que foi a carta de amor de Hollywood para Seattle. Estourou na MTV sem parar. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Pode falar. Se o sucesso dele estava totalmente amarrado a uma trilha sonora de filme, será que o grande público realmente entendeu quem eles eram? Ou as pessoas só consumiram o pacote grunge que a MTV estava enfiando goela abaixo? Consumiram só o pacote, sem dúvida. O hit ofuscou o próprio álbum. A MTV vendeu a música como se fosse um romance alternativo. O Lanegan teve que dar entrevistas para explicar que a música não era de amor. Era sobre uma viagem terrível de ácido. Ele literalmente disse que era sobre quase perder a cabeça numa bad trip. Pois é. Isso mostra o abismo entre o que eles eram e o que o público achava que eles eram. O Screaming Trees virou o plano B da gravadora Epic, que já estava ganhando rios de dinheiro com o Pearl Jam. É trágico. E a pressão disso tudo empurrou o Lanegan para o isolamento de novo. O álcool deu lugar para a heroína e aquele momento de colaboração desmoronou num hiato de 4 anos. Foram 4 anos entre o Sweet Oblivion e o Dust, que saiu em 96. E a heroína é cruel. Ela isola a pessoa. Sem contar que ele estava vendo amigos próximos, como o Kurt Cobain e o Layne Staley, perdendo a guerra pro vício. E foi nessa época sombria que rolou aquela cena das fitas cassetes. O Lee Conner sendo forçado a compor todo dia, escorregando a fita por baixo da porta do Lanegan. É um milagre que eles tenham conseguido gravar o Dust em Los Angeles depois disso. Com o produtor George Draculhas. E, lendo o Reddit e os críticos do Whiplash, a galera concorda que esse é o disco mais maduro e acessível deles. Mas o produtor trouxe umas coisas diferentes, né? Trouxe elementos de folk, piano acústico e o mais impactante, o Mellotron. Um Mellotron num disco de grunge? Sim, aquele teclado clássico dos anos 60 que tem aquele som de cordas gravadas em fita. Deu uma textura super cinematográfica e orquestral, que casou perfeitamente com a voz gasta do Lanegan. Nossa, e os detalhes desse disco são surreais. Tem a música Look at You, que é uma homenagem direta pro Kurt Cobain. Tem o Mike McCready do Pearl Jam mandando solo em Dying Days. E para reproduzir isso tudo ao vivo, eles colocaram o Josh Homme na guitarra base, o futuro líder do Queens of the Stone Age. Mas então, o que tudo isso significa? Que a pressa da indústria musical muitas vezes é inimiga da arte atemporal. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, a resposta é sim. O disco é uma obra-prima,
mas saiu no fim de 96. A maré já tinha virado, o Britpop e o pop-punk estavam dominando. Exato. Eles perderam o hype. A gravadora não ligou muito e o próprio grupo já não se tolerava mais, o que nos leva aos ressentimentos finais e finais bem sombrios. Sim, o fim da banda é chocante pela falta de comunicação. O Lanegan simplesmente foi embora em 2000. Sem avisar ninguém. O Lee Konner descobriu através de um comentário de uma pessoa qualquer no camarim do último show. Como você trabalha anos criando arte com alguém e não tem coragem de dizer na cara que acabou? É surreal. E tinha música engavetada que só foi sair em 2011, no álbum Last Words, porque o Barrett Martin foi atrás de resgatar isso. E as mágoas não passaram, viu? A autobiografia do Lanegan, Sing Backwards and Weep, é um relato super cru. Ele não poupou ninguém. Ele foi pra cima de muita gente no livro. Xingou Liam Gallagher do Oasis de poser, de covarde, contou que quase sufocou o Al Jourgensen do Ministry por mesquinharia com drogas. Teve até a história da turnê com o Oasis em 96 que foi cancelada porque o Lanegan estava em abstinência. E a ironia é que o Oasis também cancelou uma hora depois. Um caos total. E o Lee Konner leu algumas páginas e chamou o livro de cruel e mesquinho. Mas ele admitiu uma coisa muito forte. A história da Gestalt. Sim, ele disse que apesar de viverem como inimigos que dividiam o palco, eles formavam uma gestalt. O todo era muito maior que a soma das partes. Isso levanta uma questão importante. A colaboração criativa nem sempre nasce do afeto. Às vezes, a grandeza surge exatamente no atrito. É a repulsa pessoal gerando uma arte brilhante. É de partir o coração, ainda mais sabendo do desfecho trágico. O Lanegan faleceu em 2022, aos 57 anos. E logo no ano seguinte, o baixista Van Connor morreu aos 55 de pneumonia. Foi uma sequência de perdas muito dura. O que me faz deixar uma reflexão final para quem nos ouve hoje. A gente adora romantizar a lenda da banda de irmãos que conquistam o mundo juntos. Harmonia perfeita. Isso, mas e se a verdadeira magia surgir quando as pessoas na sala mal conseguem se suportar? O Screaming Trees nos força a perguntar se a harmonia pessoal é mesmo necessária ou se o caos é o preço que alguns pagam para criar algo eterno. É uma pergunta pesada e fascinante. E olhando para o que eles deixaram, a música definitivamente é eterna. Bom, e no final do vídeo diga: se curtiu o vídeo, curta, compartilhe, comente Oi Tio Grunge e se inscreva no canal Grunge Aposentado. Até a próxima!